A boneca que nunca pertenceu a ninguém. Há objetos que parecem carregar a memória do tempo, objetos que nunca deveriam ser tocados, recolhidos ou aceitos como presentes, e entre todos os horrores já escondidos em porões úmidos e vitrines empoeiradas, a história da boneca sem nome talvez seja a mais cruel de todas. Ela nunca teve uma dona, porque ela nunca pertenceu a ninguém. Na verdade, ela apenas escolhia vítimas. Poucos conhecem a origem verdadeira dessa boneca, feita de porcelana branca com cabelos negros tão lisos que pareciam escorrer como água de um poço proibido. Seus olhos eram escuros demais sem brilho, mas ainda assim hipnotizantes, e o vestido antigo de renda manchado, como se tivesse sido lavado no lodo de um cemitério. Dizem que ela foi moldada por mãos que já estavam mortas há muito tempo, antes que seu corpo fosse queimado pela primeira vez, e que ao ser retirada das cinzas, algo dentro dela despertou algo que se recusa a ser esquecido, enterrado ou destruído. E boneca sempre aparece onde há tristeza. Uma viúva que perdeu o marido, uma mãe que enterrou o filho, uma criança que chora todas as noites ao perceber que o amor dos pais está desaparecendo pouco a pouco. E foi assim que ela chegou até Heitor, um jovem de 26 anos, que havia acabado de perder a mãe vítima de uma doença silenciosa que devorou sua voz, seu corpo e, por fim, sua vida, deixando apenas um quarto vazio na casa e uma saudade que machucava como lâmina enferrujada. Heitor encontrou a boneca dentro de uma caixa simples deixada ao lado do portão. Ninguém viu quem colocou, ninguém tocou nela além dele. E ainda assim que seus dedos encostaram na porcelana gelada, ele sentiu um arrepio que correu desde a espinha até o fundo da alma, como se alguém sussurrasse palavras incompreensíveis dentro de sua mente. Ele a levou para dentro, acreditando que talvez fosse algo de sua mãe, uma lembrança perdida, algo que tivesse escapado aos seus olhos durante a arrumação do quarto. Naquela noite, a boneca foi deixada sobre a cômoda, encarando a cama onde Heitor tentava adormecer, mas o sono nunca veio, porque a casa parecia respirar a cada passo do relógio, e os móveis estalavam como ossos deslocados, e ao fechar os olhos, ele ouviu um som suave como uma unha riscando madeira quando abriu os olhos. A boneca não estava mais na cômoda. Ela estava no chão perto da porta, com a cabeça inclinada na direção dele. Nos dias que seguiram, Heitor começou a perceber mudanças. A boneca não permanecia no mesmo lugar nunca, e por mais que jurasse não tê-la tocado, ela sempre aparecia cada vez mais próxima da cama, às vezes ao lado do travesseiro, às vezes sentada sobre seu peito. E ao acordar, ele sentia o peso dela pressionando seu coração como se drenasse sua força. E seus pensamentos mais antigos começaram a desaparecer, como se sua memória estivesse sendo comida viva. Heitor procurou ajuda. Visitou uma loja de antiguidades onde o dono, um homem idoso com olhos desesperados, ao ver a boneca recuou como se estivesse diante de um pecado, voltou à vida. Ele disse para se livrar dela imediatamente, pois aquela boneca havia sido causa de inúmeros desaparecimentos, além de trazer morte e loucura aos que ousavam mantê-la pernoitando dentro de casa. Desesperado, Heitor deixou a boneca no lixo, mas na manhã seguinte ela estava sentada sobre a mesa com a cabeça tombada e um pedaço de papel preso nas mãos. Um papel que dizia: "Eu escolhi você." Ele a enterrou no quintal, mas ao anoitecer a terra estava revirada e as pegadas pequenas de um sapato infantil iam da cova até a porta do quarto. Ele chorou, rezou, implorou, mas cada oração parecia alimentar o riso silencioso da boneca, que agora mexia seus braços sozinha e acompanhava os movimentos dele com aqueles olhos ocos que pareciam se encher de vida a cada suspiro seu. Sem saber o que fazer, Heitor fugiu, levando apenas a chave do carro,
Mas no meio da estrada, ao olhar pelo retrovisor, lá estava ela, sentada no banco de trás, inclinando a cabeça como se estivesse curiosa para descobrir como a morte começa dentro de alguém ainda vivo. O carro derrapou, saiu da pista e capotou 3 vezes, jogando vidro e metal pela estrada abandonada. O silêncio que veio depois foi mais pesado que a escuridão, e quando Heitor abriu os olhos, prisioneiro no banco esmagado, ele a viu em pé, ao lado do seu rosto. Suas mãos pequenas tocando seu pescoço, como quem prova o calor do corpo que logo esfriará. A boneca sorriu, não com a boca de porcelana, mas com os olhos que acenderam um brilho vermelho como fogo em veludo negro. E o último pensamento de Heitor, antes da dor final, foi a lembrança da voz da mãe, pedindo para que ele nunca aceitasse presentes de estranhos. Na manhã seguinte, a boneca foi encontrada intacta ao lado do corpo frio do rapaz. E quando a polícia chegou, ninguém ousou tocá-la ainda assim. Ao anoitecer, ela desapareceu, como desaparece toda a maldição que segue sempre em busca de sua próxima vítima. E agora talvez você esteja se perguntando por que, ao terminar este vídeo, sentirá vontade de olhar ao redor do seu quarto, talvez porque a boneca esteja mais perto do que imagina, procurando alguém que esteja sofrendo o bastante para que ela possa entrar sem ser convidada. Afinal, nenhum brinquedo deveria se mover sozinho. Mas se um dia você acordar e encontrar um presente que não se lembra de ter recebido, não tente entender, não pergunte quem deixou, porque algumas respostas são perigosas demais para serem ouvidas. Obrigado por assistir mais um relato proibido das Crônicas de Outro Mundo. Se você deseja continuar recebendo histórias que não deveriam ser contadas, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo e diga nos comentários o que você teria feito se a boneca tivesse escolhido você, e lembre-se do mais importante: nunca aceite presentes que chegam com o silêncio, pois o silêncio é onde o mal espera.